Como os meteorologistas preveem furacões. Satélites espiões do tempo. Existem dois tipos principais de satélites meteorológicos, os geoestacionários e os de órbita polar. Os satélites geoestacionários ficam sempre sobre o mesmo ponto da Terra, como se estivessem parados no céu. Eles tiram fotos da mesma área a cada 15-30 minutos. Já os satélites de órbita polar dão voltas ao redor da Terra, passando pelos polos. Eles conseguem ver o planeta todo em um dia. Esses satélites usam instrumentos especiais que podem medir a temperatura não só da superfície do oceano, mas também em diferentes alturas da atmosfera. Curiosidade: alguns satélites podem até medir a altura das ondas no oceano. 2. Caçadores de furacões. Os aviões usados são chamados de WP-3D Orion, apelidados de Miss Piggy e Kermit, sim, como os Muppets. Eles voam a uma altitude de cerca de 3 km, bem no meio da tempestade. As sondas que eles lançam são chamadas de drop sondes. Elas caem a uma velocidade de cerca de 10 metros por segundo. Essas sondas transmitem dados a cada meio segundo enquanto caem, fornecendo um raio-x vertical do furacão. Curiosidade: os pilotos dessas missões são tão habilidosos que podem voar através do olho do furacão várias vezes em uma única missão. 3. Supercomputadores meteorológicos. Esses computadores são tão poderosos que podem realizar mais de 1 quatrilhão de cálculos por segundo. Eles dividem o mundo em milhões de pequenos cubos e calculam as condições meteorológicas para cada um deles. Os modelos climáticos levam em conta fatores como a rotação da Terra, as correntes oceânicas e até a forma como as nuvens refletem a luz solar. Curiosidade: um desses supercomputadores pode pesar mais de 340 toneladas. É como 50 elefantes juntos. 4. Boias detetives. Existem mais de 1.500 boias espalhadas pelos oceanos do mundo. Algumas boias são ancoradas no fundo do mar, enquanto outras flutuam livremente, viajando com as correntes oceânicas. Além da temperatura da água, elas também medem a salinidade, o quão salgada é a água, e a velocidade das correntes. Algumas boias mais avançadas podem até detectar tsunamis. Curiosidade: algumas boias podem mergulhar até 2.000 metros de profundidade para coletar dados. 5. Radar Doppler. O radar Doppler usa o mesmo princípio que faz o som de uma ambulância parecer diferente quando ela está se aproximando ou se afastando. Ele pode medir a velocidade e a direção da chuva e do vento dentro do furacão. Os radares mais modernos podem até detectar detritos voando no ar, o que ajuda a identificar tornados dentro do furacão. Curiosidade: o radar Doppler pode detectar enxames de insetos e bandos de pássaros, além de chuva e neve. Podemos evitar que furacões se formem. Semeando nuvens. A ideia era usar iodeto de prata para fazer as gotas de água nas nuvens se juntarem e ficarem mais pesadas. O projeto, chamado Storm Fury, durou de 1962 a 1983. Eles chegaram a fazer testes em 4 furacões, mas os resultados não foram conclusivos. O problema é que os furacões já têm naturalmente um processo parecido acontecendo dentro deles. Curiosidade: hoje em dia, a semeadura de nuvens é usada em alguns lugares para tentar aumentar a chuva em regiões secas. 2. Refletindo o sol. Uma ideia é espalhar pequenas bolhas na superfície do oceano para refletir a luz solar. Outra proposta sugere usar aviões para liberar partículas na atmosfera que refletiriam parte da luz solar de volta para o espaço. Essas técnicas fazem parte de um campo chamado geoengenharia solar. O grande desafio é que essas ações poderiam ter efeitos imprevisíveis no clima global. Curiosidade: algumas dessas ideias foram inspiradas pelo efeito de resfriamento que grandes erupções vulcânicas podem ter no clima da Terra. 3. Barreiras gigantes no oceano. Um cientista propôs a construção de barreiras de até 100 metros de altura e quilômetros de comprimento. A ideia é que essas barreiras trariam água fria do fundo do oceano para a superfície. Isso poderia reduzir a temperatura da água em até 4,000 degrees em uma área grande. O custo estimado para um projeto desses seria de bilhões de dólares. Curiosidade: existem barreiras naturais que podem enfraquecer furacões, como cadeias de montanhas em ilhas. 4. Novas ideias malucas. Bônus. Alguns cientistas sugeriram usar ondas sonoras gigantes para dispersar as nuvens dos furacões. Outra ideia propõe usar satélites enormes para bloquear a luz solar em áreas específicas do oceano. Há até quem tenha sugerido usar bombas nucleares para interromper furacões, mas isso seria extremamente perigoso e provavelmente não funcionaria.
Curiosidade: a energia liberada por um furacão médio em um dia é equivalente a 200 vezes a produção diária de eletricidade de todo o mundo. Uau! Vimos que prever e entender furacões é um trabalho que envolve muita tecnologia, ciência e até um pouco de coragem. Desde satélites no espaço até aviões voando no olho da tempestade, os cientistas usam todas as ferramentas possíveis para nos manter seguros. Quanto a impedir que os furacões aconteçam, bem, ainda estamos longe disso, mas quem sabe? Talvez alguém assistindo a este vídeo agora seja o futuro cientista que vai descobrir como fazer isso de forma segura e eficiente. Lembrem-se, a melhor defesa contra furacões, por enquanto, é estar bem informado e preparado. Por isso é tão importante o trabalho desses detetives do tempo. E aí, qual parte você achou mais interessante? As boias que mergulham fundo no oceano, os aviões que voam dentro dos furacões, ou talvez alguma das ideias malucas para parar essas tempestades gigantes? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de dar aquele like se você aprendeu algo novo hoje e de se inscrever no canal Dever de Casa para mais vídeos incríveis sobre ciência e natureza. Quem sabe nosso próximo vídeo não será sobre como podem se tornar meteorologistas no futuro. Até a próxima, futuros cientistas do clima.